primeiro lugar, agradecer ao Dr. Filipe Almeida o facto de ter aceitado o convite do INA para poder estar aqui connosco numa das nossas rubricas, que são entrevistas com inovadores, e, portanto, vamos ficar à conversa consigo neste tema que é dedicado à inovação social. Eu é que agradeço o convite. E felicito o INA pela iniciativa destas conversas. Muito obrigada. O Dr. Filipe Almeida é presidente da estrutura da Missão Portugal Inovação Social, que é a entidade coordenadora da iniciativa pública Portugal Inovação Social. É um programa pioneiro na Europa que mobiliza fundos da União Europeia para promover a inovação social e dinamizar o investimento de impacto em Portugal. É docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Estudos Cooperativos e da Economia Social. É doutor em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil, e doutor em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É autor ainda e coautor de artigos e de livros nos campos da ética e do comportamento humano, e agradeço uma vez mais a sua presença. Para iniciar esta conversa dedicada a este tema da inovação social, a iniciativa Portugal Inovação Social foi criada e negociada com a Comissão Europeia, portanto, enquanto parte de um processo de programação do Portugal 2020. E eu gostava que nos pudesse falar um pouco com que objetivo é que foi criado e dar-nos um pouco de um enquadramento desta iniciativa completamente pioneira. Sim, muito bem. Então, a Portugal Inovação Social, como disse bem, é uma iniciativa pública criada pelo Governo em 2014, em dezembro de 2014, quando foi negociado com a Comissão Europeia o pacote de financiamento para os 7 anos seguintes, a que chamámos Portugal 2020. E ela foi negociada para a mobilização de fundos para financiar esta iniciativa pioneira. Ela é pioneira porquê? Porque ainda hoje Portugal é o país com um programa talvez o mais avançado do mundo para a promoção de inovação social. Ela é pioneira no seu formato, na forma como mobiliza fundos e como se relaciona com o ecossistema de inovação social. Simplificando, esta iniciativa foi criada com 2 objetivos entrelaçados, como referi. Por um lado, promover a inovação social. Por outro lado, desenvolver e dinamizar um mercado de investimento social, ou de investimento de impacto, como nós chamamos. E para cumprir estes 2 objetivos foram mobilizados fundos da União Europeia e criados 4 instrumentos de financiamento especificamente desenhados para estimular a inovação social. Esses 4 instrumentos financiam projetos experimentais de inovação social, podemos lá ir a seguir para explicar o que são, desenvolvidos por organizações privadas do setor social, em parceria com investidores públicos ou privados que cofinanciam, a par com Portugal Inovação Social, estes projetos. E assim cumprimos os 2 objetivos. Não só criamos condições financeiras para que estes projetos experimentais possam ser desenvolvidos em todo o território, como também estimulamos o envolvimento de investidores públicos e privados nesse processo empreendedor, não só aumentando o volume de verba disponível, mas principalmente transferindo também redes, conhecimentos, outro tipo de recursos que possam fortalecer esta experimentação. E, portanto, resumindo, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa que se propõe experimentar novas respostas para problemas e desafios sociais a partir de parcerias intersetoriais, que combinem o setor público, o setor privado e o setor social. É isso que temos feito nos últimos 6 anos. Portanto, a Portugal Inovação Social é, no fundo, um instrumento de política pública, não é? Que reflete o reconhecimento por parte do Governo, não é? A estrutura Portugal Inovação Social promove também a capacitação. E depois já vamos aos projetos de inovação e do empreendedorismo social. Promove esta capacitação para o investimento social e financia o desenvolvimento também de competências de gestão. Sim. E, portanto, permite às organizações da economia social implementar com sucesso os seus projetos. Isso. E neste sentido, e porque o INA tem uma intervenção específica na capacitação, na formação, o que é que nós podemos ainda vir a desenvolver e a capacitar, que competências podemos vir a promover neste âmbito? Nós, como referi, criámos 4 instrumentos de financiamento a partir de 2 pressupostos. Primeiro, cada um deles está alinhado com uma determinada fase do ciclo de vida de um projeto de inovação social. Portanto, dá respostas de financiamento a projetos em diferentes níveis da sua maturidade. E o segundo pressuposto é que em todos eles há um lugar à mesa para o tal investidor social que cofinancie esses projetos
a par com a Portugal Inovação Social. Com base nestes pressupostos, desenhamos 4 instrumentos. O primeiro de todos chama-se Capacitação para o Investimento Social, que é exatamente para desenvolver competências de gestão das equipas que estão a desenvolver projetos de inovação social, ainda numa fase muito preliminar da sua maturidade, quando estão ainda em fase de teste, prototipagem, ou estão a tentar escalar, mas reconhecem a insuficiência das competências de gestão nas mais diversas áreas dentro da equipa para poder dar esse salto. E é por isso que criámos esse instrumento, que nem sequer financia o projeto propriamente dito, mas financia exatamente o desenvolvimento dessas competências, seja na área da estratégia, do marketing da comunicação, na captação de fundos, o fundraising, a avaliação de impacto, a parte mais tecnológica, desenvolvimento de competências digitais, enfim, as áreas que hoje em dia são reconhecidas como necessárias para que estes projetos possam ter um formato mais estruturado e possam ser desenvolvidos. E, portanto, foi isso que fizemos, aprovámos 201 planos de capacitação para projetos de inovação social em todo o país, que representam cerca de 7,4 milhões de euros, mas num formato relativamente complexo, que vamos simplificar agora no futuro, no Portugal 2030. Mas esse formato era necessário, era um formato, e isso sim é inovador também, onde o pagamento não era feito mediante o custo da intervenção de capacitação, mas mediante a entrega de um output previamente contratualizado com a Portugal Inovação Social, em função das necessidades concretas do projeto. Por outro lado, não financiávamos prioritariamente a ação de formação certificada, mas sim aquilo que chamamos de consultoria formativa. Os especialistas é que se deslocam até à organização e com ela desenvolvem os outputs que são necessários para o projeto se desenvolver. Com ela e com as pessoas e com a equipa, num processo de co-criação. O objetivo é que as competências sejam efetivamente transferidas para dentro da equipa que está a desenvolver o projeto e não apenas a contratação de um serviço externo. Ajustada à equipa e ao projeto em si, não é? Sim, exatamente. Portanto, em conjunto com a equipa, para que depois desse ou desses especialistas passarem por aquela equipa, as competências ali fiquem. E não seja apenas a contratação de um plano de comunicação, mas sim o desenvolvimento de um plano de comunicação em parceria com os especialistas, e é isso que está para que financiamos. Portanto, apoiam a experimentação, a inovação, sim, a co-criação e a capacitação. É especificamente isso. Nesta fase, depois temos outros instrumentos que financiam especificamente o desenvolvimento dos projetos. Isso já tem outro modelo de financiamento. Ok. Em relação à promoção desta implementação de iniciativas da inovação e do empreendedorismo social, no fundo, quem é que se pode candidatar e, mais ainda, quem é que pode ter a sua candidatura também elegível? Na verdade, abrimos a qualquer organização privada, lucrativa ou não lucrativa. Portanto, abrimos a possibilidade os primeiros cerca de 30 milhões de euros foram exclusivamente para organizações do setor da economia social, ou seja, associações, cooperativas, misericórdias, mutualidades, fundações e, portanto, estas entidades, que são as entidades que formam a família, as várias famílias da economia social, foram as primeiras a serem privilegiadas com financiamento por uma razão relativamente lógica, é que estes processos de inovação social nascem mais naturalmente e habitualmente neste setor da economia social, que é o setor onde a sociedade civil se organiza para dar resposta às suas próprias necessidades. Depois abrimos a possibilidade do setor também privado lucrativo e chegaram também empresas que se juntaram, mas ainda hoje a esmagadora maioria são organizações da economia social que beneficiaram deste financiamento para fazer exatamente a experimentação de soluções inovadoras para problemas sociais. Portanto, este financiamento que foi adequado às necessidades específicas no setor da economia social e destes projetos de inovação e do empreendedorismo social, portanto, releva bastante para a área quer da inovação, quer da área da sustentabilidade, do domínio, por exemplo, dos direitos humanos. Também. Nós fomos agnósticos do ponto de vista do problema social a que esta inovação se deveria dirigir. Quando falamos de inovação social, de que é que estamos a falar? Bom, primeiro, porque é que ela é necessária? É necessária porque nós não temos todas as respostas. Se tivéssemos todas as respostas, não tínhamos ainda 150 mil crianças em situação de extrema pobreza. Se tivéssemos todas as respostas, 33% dos pobres em Portugal não eram pessoas com trabalho de contrato estável. Se tivéssemos todas as respostas, não tínhamos 1,4 milhões de cuidadores informais, com impactos tremendos na sua saúde mental e até na economia em geral,
Se tivéssemos todas as respostas, não tínhamos 68% das pessoas que moram sozinhas com mais de 65 anos. E, portanto, nós precisamos, e, aliás, as pessoas com deficiência é outro problema. Estima-se que cerca de 20% das pessoas com deficiência em Portugal tenham um potencial de autonomia até de empregabilidade. Mas as respostas que temos não são suficientes. 57% dos cegos não trabalham, 67% dos surdos também não trabalham, 77% das pessoas com algum tipo de deficiência motora não trabalham, 90% das pessoas com deficiência mental, melhor, com doença mental, também não trabalham. E dentro delas há potencial de desenvolver respostas integradoras. E é por isso que precisamos de inovação social. A inovação social é isso. São processos inovadores do ponto de vista de um produto, de um serviço ou de uma metodologia que combatam desigualdades e que promovam a autonomia daqueles que entre nós são mais vulneráveis. E nós somos agnósticos em relação à natureza dessa vulnerabilidade. E, portanto, nós temos, neste momento, aprovados 694 projetos em todo o país continental e eles dão resposta a múltiplos problemas sociais porque deixámos que fossem os próprios empreendedores e as organizações sociais a dizer-nos a que problema é que iam dar resposta e porque aquilo era relevante no território onde querem experimentar essa solução. E, portanto, temos um mosaico muito diverso de soluções, muito criativas para problemas muito diferentes. Inovar, no fundo, é desafiar o presente, não é? É. O que é que temos ainda de continuar? É semear contra o presente, como dizia o Miguel Torga. Temos ainda de continuar a desenvolver, portanto, no presente para preparar o futuro, sobretudo no que respeita ao papel dos recursos humanos da administração pública, portanto, neste domínio de que competências críticas precisamos, o que é que precisa de ser potenciado, desenvolvido? Essa é uma pergunta simples para uma resposta muito ampla. Nós podemos tocar em muitos temas diferentes, mas vou tentar não sair do universo da Portugal Inovação Social, porque ela própria dá algumas dessas respostas. Um dos pressupostos na criação da Portugal Inovação Social era também testar novas formas de contratualização dos serviços públicos com entidades privadas que colocassem a tónica não apenas no desenvolvimento da atividade, mas também nos impactos gerados por essa atividade, procurando indexar a contratualização e até o pagamento também à transformação efetiva na vida das pessoas a quem se destinam as atividades contratualizadas. E é isso que também estimulamos na Portugal Inovação Social. Nenhum projeto é aprovado sem que sejam contratualizados impactos transformadores na vida daqueles a quem se destinam. E isto é uma forma diferente de olhar para a forma como se presta o serviço. Ora, para fazer isso, também é necessário juntar outros aspectos e outras especialidades que ainda não são muito presentes em nenhum setor, mesmo no setor social e muito menos no setor público, na administração pública, que é a avaliação de impacto. A avaliação de impacto é hoje um tema que está a crescer em todo o mundo. A academia também já se aproximou deste assunto e está a desenvolver métodos científicos. Hoje em dia já se faz com bastante rigor também em Portugal, e algumas universidades já o fazem, mas está em crescimento. E essa é uma competência que me parece essencial porque desencadeia tudo o resto. Se nós tivermos bons métodos de avaliação de impacto e se conseguirmos medir a transformação que provocamos, nós conseguimos também ter um cálculo mais aproximado do impacto até económico da transformação que provocamos na vida do outro. E essa avaliação de impacto é essencial para termos um referencial que justifique não só o financiamento, mas também a natureza das respostas que temos à nossa disposição para poder compará-las. Portanto, eu acho que este é um tema essencial e é um tema de futuro. Na minha visão, no futuro muito próximo, dificilmente as organizações privadas, mas também públicas, funcionarão de forma plena sem um gestor de impacto, que é uma das profissões do futuro, do meu ponto de vista. Portanto, temos de potenciar e criar respostas a esse nível, não é? Para preparar também as pessoas, os trabalhadores da administração pública, os dirigentes, isso. As lideranças. Essa capacitação é essencial nas escolas de economia, nas escolas de gestão, mas também na preparação dos dirigentes e nos servidores públicos. É essencial, porque muda, a partir do momento em que se integra uma lógica de impacto social e de transformação social e individual na comunidade. Quando adotamos esse princípio como critério da nossa grelha de análise de ideias, de políticas e de projetos,
isso transforma a maneira como também nos relacionamos com estas soluções, porque passamos a olhar para as propostas de política, as ideias e os projetos que são desenvolvidos a partir dessa lógica do seu potencial de transformação. Eu posso dar alguns exemplos muito concretos, não exemplos de projetos, mas o que fazemos na Portugal Inovação Social. Quando falamos de impacto social, nós perguntamos várias coisas. Perguntamos em que medida é que esta proposta, seja ela uma ideia, uma política, ou, no nosso caso, um projeto, em que medida é que ela promove a autonomia daqueles a quem se dirige? Em que medida é que promove o seu desenvolvimento pessoal? Em que medida é que fortalece e alarga a sua rede social e afetiva? Em que medida é que promove o acesso a recursos, sejam eles materiais, sejam eles imateriais, como a educação? Em que medida é que se promove o acesso a cuidados? E, finalmente, em que medida é que promove um reforço da sua participação cívica? E estas são as perguntas-chave que fazemos perante um projeto, porque temos a lente do impacto social. E se fossem estas as perguntas feitas à entrada de uma ideia, à entrada de uma política, à entrada de um serviço público, porventura a forma como ele é prestado seria diferente. E é por isso que me parece que isto está a montar tantas transformações que precisamos. Isso é também um desafio para o INA, para poder alavancar. É precisamente porque não há resposta. Nós não temos ainda resposta para capacitar dirigentes e técnicos nestas áreas. Não temos. Não temos verdadeiramente, de forma sistemática, em nenhum setor. E nesse aspecto, o INA podia ser pioneiro. Naturalmente, na administração pública, mas pioneiro em todos os setores, porque não está sistematizada. Mas é amplamente reconhecido que ela é necessária. Como promover ainda a implementação de iniciativas e de inovação e de empreendedorismo social, com vista também à promoção e à difusão do conhecimento, à sua transmissão, mas também ao incentivo à inovação e àquilo que é o trabalho em rede, ou seja, o trabalho colaborativo. Como é que podemos fazer esta junção desta tríade da difusão do conhecimento, da inovação e do trabalho em rede, do trabalho colaborativo? Olha, isto é juntando várias peças. Na Portugal Inovação Social, depois dos primeiros passos, nós percebemos que era necessário e importante não apenas financiar projetos que tivessem estas intervenções diretas junto de grupos vulneráveis e que fizessem experimentação de novas soluções, mas deveríamos também apoiar e fomentar o desenvolvimento de projetos que tivessem efeitos multiplicadores e de criação de rede nos territórios. E então foi assim que desenvolvemos uma estratégia de financiamento também de incubadoras de inovação social, que transcende muito a lógica da incubação tradicional, que são uma espécie de estruturas de acolhimento e capacitação de empreendedores sociais, mas de base local, comunitária, que cria não só rede local, mas depois cria rede entre elas. Já temos cerca de 30 no país que estão a dar estes passos. Em geral, fazemos isto sempre em parceria com os respectivos municípios. E a opção foi, em vez de fazer 2 ou 3 grandes incubadoras nacionais, porque esta experimentação tem que ser de base local e porque a rede que fala é necessário, fizemos esta lógica de criar uma rede de incubadoras de base muito local. E por isso é que temos 30 incubadoras, cerca de 30 incubadoras, algumas não sobreviverão, outras estão em processo de desenvolvimento acelerado, é bom, é mesmo assim que deve ser, mas isto só para lhe dar um exemplo de como podemos criar rede para que depois se possa também produzir novo conhecimento a partir da experiência destas diferentes realidades, a partir da parceria entre estas estruturas, criando rede, criando conhecimento e transferência de boas práticas. E, portanto, esse foi o nosso ângulo para já. Entretanto, estamos a trabalhar também com várias universidades do país na produção de conhecimento. Não nós, mas as universidades, estimulando-as a fazê-lo e sempre abertos aos estudos que as universidades querem desenvolver. E, portanto, temos feito assim. Recentemente, a Universidade de Aveiro, para dar um exemplo concreto, fez também, a nosso pedido, um estudo exaustivo do ecossistema de inovação social no país, que nós solicitámos que fosse regionalizado, portanto, para as 5 regiões do país continental, Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, e foi um trabalho muito exaustivo, muito interessante, trabalho com os agentes locais, com as CCDRs também, e não só, e connosco, para fazer esse mapeamento. Portanto, neste momento,
temos uma fotografia das redes que existem no país em cada um destes territórios. Não só dos projetos, dos investidores, dos financiadores, mas principalmente da rede entre eles, e em breve espero que seja público esse estudo, que terá inclusive um mapa muito dinâmico do país, que permitirá perceber essas redes de relacionamento. Portanto, é uma contribuição também. Permite-nos perceber onde é que inovaram, o que é que experimentaram. Sim. E o que é que resultou essas boas práticas e para Sim. poderem ser replicadas. Sim, também. mas já o que temos é uma fotografia estática e eu recomendo, sugiro a todos os que nos ouvem que, se ainda não fizeram, vão ao site da Portugal Inovação Social. Sim. Nós temos no site um mapa interativo do país, onde é possível percorrer geograficamente todos os projetos que estamos a financiar, fazer uma seleção por tema, por geografia, por instrumento de financiamento, e depois tem um outro mapa, que é o mapa dos investidores, também perceber quem são as entidades que estão a financiar estes projetos em determinadas áreas. Para já é um mapa estático. Estático no sentido em que nos apresenta a fotografia. O que vamos tentar no futuro é ter um mapa dinâmico que também torne evidente a relação entre estas entidades em cada território e permita fazer um zoom in até ao nível local. E foi esse o trabalho que a Universidade de Aveiro fez. Espero que no futuro enriqueça aquilo que já temos à disposição. Portanto, a continuidade do trabalho de redes colaborativas e deste entrelaçar entre a academia, o setor social, o setor público, na produção daquilo que são projetos inovadores e na resposta. Da nossa experiência, os projetos mais eficazes com maior impacto têm sido aqueles que resultam exatamente já dessas parcerias. Muito bem. Resta-me só agradecer uma vez mais a sua presença aqui connosco nesta rubrica de entrevistas com inovadores do INA. Dizer-lhe que estamos receptivos a desafios para o INA, para podermos estar consigo e convosco enquanto estrutura de missão de inovação social, e agradecer uma vez mais ao Dr. Filipe Almeida. Eu é que agradeço o convite que me fez, e o INA é uma estrutura essencial para o país e estou convencido que pode ter um papel decisivo também no campo da inovação social, porque está do lado de quem contratualiza, de quem capacita e desenvolve competências e quem contratualiza serviços que na verdade transformam a vida das pessoas. Portanto, a inovação social, se me permite um último minuto só para dizer, o maior desafio que, na minha perspectiva, temos atualmente, depois desta primeira fase em que instalamos o paradigma de que é possível fazer esta experimentação, numa segunda fase, para mim o maior desafio é a criação de mecanismos eficazes que permitam a transferência destas inovações sociais para as políticas públicas. Não faz sentido este esforço coletivo deste ecossistema, que é um dos mais dinâmicos do mundo, sem que as políticas públicas possam ser inspiradas também pelo que está a ser experimentado. Porque algumas destas experiências têm de facto um impacto muito significativo e só conseguem escalar ao ponto de chegar a todos que necessitam destas respostas inovadoras através de políticas públicas. E, portanto, aí o INA é um interlocutor também fundamental. Muito obrigado pelo convite e felicito mais uma vez por esta iniciativa.